Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depois de muito tempo sumido no canal, resolvi reaparecer com um assunto polêmico. Meio sem tempo por causa dos estudos da faculdade. Como vocês sabem, eu faço uma faculdade de medicina e não é fácil. Mas hoje, feriado, eu resolvi trazer esse assunto polêmico. Você, com toda certeza do mundo, já escutou que Obará Meji, né, o código 6, de número 6 do jogo de búzios ou do sistema de Ifá, ele é o Odu da riqueza, é o Odu da prosperidade, né? Recentemente foi dia 6 do 6 de junho, e aí existe o que a gente costuma falar, obaramania, né? Todo mundo começa a botar obará no dia 6 do 6 para fazer seus pedidos de riqueza e de prosperidade. Muito poucas pessoas falam o que eu vou falar aqui hoje. Quando essas poucas pessoas falam o que eu vou falar aqui hoje, a gente é xoxado, como se diz o vocabulário do candomblé, né? Então esse vídeo é sem cortes, sem edições, porque o que interessa é a informação, e fica comigo porque você vai entender agora, de uma vez por todas, e desmistificar por que Obará Meji não é o Odu da prosperidade, por que Obará Meji não é o Odu da riqueza, e é tudo ao contrário, tá? Vamos lá. Por que as pessoas falam que o Odu Obará é o Odu da riqueza e da prosperidade? Bom, quando a gente joga búzios, por exemplo, para saber o santo de uma pessoa, né? Esses orixás, eles vêm por esses Odus, né? Só que todos os Odus falam de muitos orixás. Mas o Odu de número 6, geralmente, ele vai falar de Airá, de Xangô, de Oxóssi, de Logum Edé, né? Que são orixás aí também vinculados à prosperidade. Até aí tudo bem, né? Uma coisa são os orixás serem vinculados à prosperidade. Eu acredito que todos os orixás são vinculados à prosperidade, porque a prosperidade não é atributo de um ou outro ser humano ou de uma ou outra divindade. A prosperidade é um estado de espírito, né? Então eu acredito que todos os orixás por si são prósperos. E falando de prosperidade financeira, a gente sempre atribuiu que Oxóssi, né, ou seja, os Olodés seriam os orixás da prosperidade, mas na verdade o grande orixá da prosperidade é a Dje Salungá, né? É a Dje, e a Dje não responde pelo Odu Obará, né? O Odu de número 6. A segunda coisa é que tem um mito, né, que as pessoas falam que é uma lenda, e tem gente que fala até que é um Itã, que Obará Meji era muito pobre, consultou Babalaô, fez ebó, né? E encontrou uma abóbora cheia de moedas de ouro e se tornou rico e próspero. Bom, as pessoas falam que isso é uma lenda e outras pessoas falam que é um Itã, né? Esse Itã eu nunca vi nos livros de Ifá, que são escritos principalmente pelos babalaôs, né? Pelo Ixixilagba, pela religião tradicional iorubá. Nunca encontrei este Itã, só escutei ele nos materiais aqui do Brasil. E aí a gente vai começar a entender que Obará Meji é um código. Os Odus são códigos, são portais de energia, né? São centros de informação que trazem energias, que trazem informações tanto positivas quanto informações negativas para você saber o que você vai fazer da sua vida. Os Odus não são personificações, não são pessoas, não são orixás, não são espíritos. Então, como que um Odu, que é um código, que é um centro de informação, um centro, né, que traz ali mensagens, que não é uma entidade personificada, vai encontrar uma abóbora cheia de ouro? Isso é muito confuso, né? A gente tem que entender que Odu é uma coisa, espírito, divindade, entidade, Irumolé, orixá é outra coisa. Os Odus não são os Odus não são espíritos, entidades para poder encontrar abóboras cheias de moedas de ouro, né? Então fica aí também esse questionamento. Mas eu quero falar da minha experiência, tá? Da minha vivência e das pessoas com a qual eu convivo. Eu aprendi a jogar búzios, eu comecei a aprender a jogar búzios, eu tinha 16 anos de idade, hoje eu tenho 32.
Então tem 16 anos que eu jogo, que eu manejo o oráculo. Eu comecei a atender as pessoas já aí. Eu aprendi a jogar búzios com 16, com 17 anos eu já estava atendendo as pessoas. Eu posso dizer que eu já fiz mais de 3.000 jogos de búzios, né? E nada supera a experiência empírica nesse assunto. Uma coisa é você ver os livros, outra coisa é você ter a sua experiência prática. Bom, vamos lá. Eu já devo ter feito, como eu disse, mais de 3.000 jogos de búzios. Conheço Ialorixás e Babalorixás que devem ter feito mais de 5, 6 mil jogos de búzios. Ou seja, o dobro do que eu já fiz. Esses Babalorixás e essas Olorixás, inclusive, dão cursos de Meridilô com Ifá, e todos concordam comigo, que é Obarameji é tido como o Odu da riqueza, o Odu da prosperidade, o Odu do enriquecimento, o Odu da boa sorte. Ok? Né? As pessoas pensam isso ou atribuem a Obarameji isso. Né? E aí é que está o grande X da questão. É muito comum, por exemplo, uma pessoa que está começando a jogar búzios, ou um pai de santo, uma mãe de santo que é despreparada, que aprendeu mais ou menos, quando cai o bará, fala assim, você vai ganhar muito dinheiro. Ou você vai ter muita sorte. Cai muito obará aqui para você, suas coisas vai abrir. E pelo contrário, nada abre, tudo sempre é uma confusão. E parece que as pessoas que carregam o obará, elas estão mais em privação financeira. Porque o obará Meji, ele é um Odu que não fala de riqueza. Ele é um Odu que não fala de enriquecimento. Ele é um Odu que não fala de prosperidade diretamente. E eu vou explicar para vocês o que Obarameji realmente significa dentro do jogo de búzios. Bom, eu sempre costumo interpretar o Obarameji para os meus clientes em 3 aspectos. O Obarameji fala de 3 coisas. O aspecto mental da pessoa, porque o Obarameji é o signo do ar. Ele é representado pelo ar. O ar é as ideias, é o mental. O Obarameji fala de relacionamentos amorosos e relacionamentos sociais. E o Obarameji também fala de material e de finanças, mas não no sentido de que você vai ficar rico e próspero. Tá? Então, o que o Obarameji então fala a nível mental? O Obarameji, a nível mental, sempre vai falar que a pessoa vai começar a ter uma mudança no campo mental. Essa pessoa ela vai começar no lado, quando está positiva, ela vai começar a ter novas ideias, ela vai começar a ter intuição. Vamos supor, se ele está positivo, a pessoa fala, vou mudar de emprego. Então ela começa a procurar um outro emprego, ela começa a ter ideias de negócio, ela começa a fazer uma análise maior da vida, né? Dentro de Obarameji, eu gostaria de comprar isso, eu gostaria de pagar aquilo. Ou seja, a primeira manifestação de Obará na nossa vida é o pensamento, tá? É o desejo. Então, o Obarameji, ele fala que a pessoa, a primeira coisa que vai acontecer com a pessoa dentro de Obarameji é suscitar a imaginação, suscitar o pensamento dela. As pessoas que estão com Obarameji, elas podem notar, toda vez que você jogar para alguém, ou toda vez que você jogar e cair Obarameji para você, você vai notar que você vai estar com um aumento da atividade mental. Então você vai estar mais pensativo, as suas ideias vão estar mais aceleradas, as ideias vão estar mais rápidas, você vai ter mais pensamentos, você vai começar a pensar em coisas que não estão no seu dia a dia, você vai começar a ter mais vontade, você vai começar a ter mais desejo. Porque o Obarameji estimula a nossa mente, para a gente querer, para a gente pensar, para a gente analisar. Só que o grande problema de Obarameji, por se tratar de um Odu que age na nossa mente, é muito comum de que as pessoas dentro de Obarameji comecem a ter um processo que a gente chama de autoilusão ou de autoengano.
Por quê? Porque dentro de Obarameji, as pessoas, elas, como começam a ter um pensamento maior, mais pensamentos, mais intuição, mais desejos, mais projetos e etc., e o mental começa a expandir, as ideias, o campo mental, o campo das ideias começa a expandir, dentro de Obarameji a pessoa começa a se aprisionar dentro dos pensamentos. Então o que acontece? A pessoa pensa, quer, deseja, e aí ela vai se iludindo nesse caminho. Então é assim, vamos supor, eu estou vivendo a minha vida normal, trabalho, estudo e faço minhas coisas diárias e não penso muito, né? Penso no que eu vou comer, no que eu quero, enfim. Entro dentro de um ciclo de Obará. Então eu começo a pensar mais, eu começo a gastar mais tempo do meu dia a dia pensando, eu começo a gastar mais tempo do meu dia a dia desejando, pensando, planejando, programando. Começo a ter mais atividade mental, né? Mas vamos supor que eu ganhe R$ 1.000 e comece a ter atividade mental. Dentro de Obarameji eu vou começar a falar assim, eu posso montar um negócio, começo a ter ideia de negócio, ter ideia de produto, ou eu falo, eu queria trocar meu carro, eu queria trocar minha casa, eu queria comprar roupa. A pessoa, ela começa a desejar, mas ela ganha R$ 1.000, né? E aí ela começa a criar um mundo que eu chamo de mundo ideal. Ela começa, pela atividade mental, criar um mundo das ideias, um mundo perfeito de tudo aquilo que ela quer. Só que por Obarameji ser um Odu que é muito do campo mental, a pessoa se aprisiona, então ela começa a se auto-iludir, ela começa a se auto-enganar, ela começa a se sentir próspera, desejar prosperidade, desejar fartura, desejar êxito, ela começa a desejar trocar o carro, ela começa a desejar a planejar, a mudar de emprego, a montar um negócio, a comprar roupa, a viajar. Ela começa a querer tudo isso, só que ela começa, ou seja, ela cria um mundo ideal, ela começa a alimentar este mundo ideal na cabeça dela, né? E o que acontece? Ela esquece da realidade. Então ela começa a viver do sonho. O Obarameji então fala que a gente tem que aproveitar essa janela, esse lapso, aonde as nossas ideias estão fluindo para um plano, etc, etc, e agir. Só que dentro de Obarameji as pessoas têm muita dificuldade de agir, de pegar as ideias, de pegar a energia mental e transformar em ação, em coisas concretas, né? Então o Obarameji, ele estimula muito a nossa mente, só que um primeiro problema que surge dentro de Obarameji é a gente conseguir pegar as nossas ideias, a nossa energia, o nosso foco mental e transformar essas ideias em realidade. Então é muito comum uma pessoa dentro de Obarameji começar a ter insônia, porque está pensando demais, a cabeça não parar um minuto, começar até a ter um certo grau maior de ansiedade, porque as ideias não param, ela começa talvez a ter ansiedade, porque ela começa a desejar e ver que a realidade não começa a fluir, e como ela tem muita dificuldade, não é qualquer pessoa que esteja no Obarameji, ela tem muita dificuldade de transformar as ideias em ação e agir, né? O que acontece? Ela pode começar a se isolar dentro do mundo ideal e começar a se iludir, ficar vivendo um sonho, vivendo uma alegoria, vivendo um auto-engano, né? Então a primeira coisa que o Obarameji fala é isso, é o nosso campo mental, que sim, nós vamos dentro de Obarameji ter necessidade de mudança, vontade de mudança, desejo por mudança, novas ideias, intuição, novos planos, novos desejos, mais atividade mental, só que a gente tem uma dificuldade quase que descomunal para poder implementar, para agir, para tornar concreto, tá? Então o Obarameji, ele fala disso, né? Das auto-ilusões, dos auto-enganos, da dificuldade de tornar as coisas concretas. Então é dentro de Obarameji, a pessoa sempre tem dúvida, ela sempre está na expectativa, na esperança, mas não é aquela expectativa e esperança, é aquela dúvida positiva. É expectativa, esperança, dúvida que causa ansiedade, que começa a causar confusão mental. Então ela começa a experimentar estados de confusão mental, né? No começo ela vai estar subindo, querendo, desejando. Aí ela não consegue implementar, ela não consegue agir, aí ela começa a viver o quê? A autoilusão, o autoengano, aí estabiliza. Aí quando ela, né, em algum momento a realidade sempre nos chama, aí ela decai, né? Aí para ela decair
e não ficar na depressão, o que ela começa a fazer? Alimentar o pensamento de novo. Né? Então ela fica nesse ciclo. Né? Sobe, desce, preso, aprisionado dentro do mental. Então o Barameji, um Odu que inclusive fala que as pessoas têm que tomar bori para colocar a cabeça no lugar. Eu costumo falar que o Barameji é a biruta do aeroporto ou a folha da bananeira. A folha da bananeira, o vento bate, ela dá para um lado, o vento bate, ela dá para o outro. Aquela biruta, né, do aeroporto, que é aquele conezinho que fica rodando, a mesma coisa, onde o vento dela está rodando. Então a pessoa ela roda e não sai do lugar dentro do Barameji. Tá? Muitas ideias. A segunda coisa que o Barameji fala dentro do campo mental, então, é da dificuldade de realizar, não da facilidade. Ele fala da facilidade para querer, fala da facilidade para pensar, mas ele fala da dificuldade para realizar, dificuldade para tornar concreto, tá? Segunda coisa que o Barameji fala: as autoilusões, os autos enganos, as autoilusões levam a gente para um lugar horroroso. A gente pode começar a fazer dívida, então é muito comum dentro de Obará as pessoas ou já estarem endividadas, descontroladas financeiramente, ou começarem a se endividar, porque elas estão auto-iludidas, auto-enganadas. Então elas criam um mundo ideal, um mundo mental, querem viver esse mundo ideal que não condizem com a realidade. Então dentro de Obarameji há uma tendência de fuga mental da realidade. O auto-engano e a auto-ilusão. A segunda coisa que o Barameji vai falar, que eu disse, é de relacionamentos. O Barameji sempre vai falar de confusão amorosa. A primeira coisa que o Barameji fala em relacionamento é triângulo amoroso. Ou a pessoa está sendo traída, ou a pessoa vai ser traída, ou a pessoa é amante, ou a pessoa vai conhecer alguém que é amante, ou a pessoa está numa relação que terminou e a outra pessoa já arrumou alguém e ela ainda está nessa expectativa. Então a Barameji, quando cai para você com problema de amor, ou quando você vai jogar para uma pessoa que está com problema de amor, ou no caminho amoroso e cai isso, sempre vai falar disso. De a pessoa estar apaixonada criando um amor platônico e ilusório por uma pessoa, ela está envolvida em triângulo amoroso, ou ela está envolvida nesses tipos de confusão. Outra coisa que o Barameji fala em sentido de relações sociais é fofoca, bagunça. A pessoa pode se tornar pivô de conversas, pivô de especulações, tá? A perca do prestígio social, por exemplo, por dívidas, por não conseguir cumprir as promessas e os planos que ela criou ali no mental. Ela pode começar a falar coisas que ela não realiza, né? O Barameji também fala dos estados de humor, como eu disse, de oscilação, muita oscilação do humor, né? A terceira coisa que o Barameji vai falar é de finanças, que eu já falei um pouco, mas ele vai falar das finanças, como eu já falei, dificuldade para concretar as coisas. Ele vai falar da dificuldade para aquilo tornar concreto, para ele acessar aquilo, para pegar aquilo. Entendeu? O Barameji, ele fala da dificuldade de concretizar as coisas. O Barameji fala de endividamento, de gastar mais do que ganha, né? O Barameji fala de ganhos não bem feitos, que a pessoa ela começa a gastar de forma não planejada, né? Ela fala de perca financeira, de endividamento. Rafael, mas ele fala também de riqueza, fala de ganhos, etc. Positivamente, o Barameji vai falar que você vai ter ideias para ganho, você vai ter janelas de oportunidade para ser promovido, para iniciar uma nova carreira. Você vai, como eu disse, você vai ter ideia, você vai ter planejamento, né? O dinheiro pode vir para você, mas não é nada significativo e substancial, né? Então ele fala de quitação, sim, de algumas dívidas, aquisição de bens, serviços, prazeres aí, né, de pouco valor, mas que nos satisfazem. Mas principalmente o Barameji, sim, ele fala de uma janela de oportunidade,
que apresenta na vida de todos nós uma janela de mais fluxo, de mais movimento. Porque o Obará, como é o ar, ele fala do movimento. Então a gente vai ter sim, a gente vai ver o nosso externo, o universo, né? Ou seja, todas as conjunturas que não são nossas, tendo movimento. Carreira, estudo, finanças, ou seja, ter movimento não significa que o movimento ele vai ser positivo, que ele vai ser ascendente, que ele vai ser volumoso, né? Óbvio, vai ter movimento amoroso, movimento mental e movimento financeiro. Só que esses movimentos, eles são positivos na nossa mente. Só que a gente tem que ter a esperteza, né? Tem que ter o preparo para transformar tudo isso, porque o Obará acontece na nossa mente e no nosso entorno. Não é assim, não é uma coisa concreta, vou ganhar na loteria, vou achar dinheiro no chão, vou ter um aumento substancial. Isso não acontece dentro de Obará, isso acontece dentro de outros odus. Obará não fala disso. Obará fala de movimentos mentais, movimentos globais, movimentos na área, sim, das finanças, na área do amor, mas esses movimentos eles são mentais. E ele principalmente vai falar, e quase 98% das vezes, não é nem 90, é 98, 99% das vezes, que a energia do movimento vai se apresentar na pessoa, na vida da pessoa, só que ela não vai, geralmente não vai conseguir realizar, não vai aproveitar 100% ou vai aproveitar muito pouco por causa do mental. É isso que o Obarameji fala. Tá? E o Obarameji fala da dificuldade para conquistar as coisas. Então é muito comum a pessoa fazer ebó para o Obarameji e ter movimento. Ela faz um obará para o negócio, para casa, e ela tem movimento. Ela realmente tem movimento, porque é um Odu que fala de movimento, fala de fluxo, né? Só que é um movimento tão desordenado que o dinheiro entra na mão e sai na outra. Ou até vem o dinheiro, mas não é nada significativo. Ou ela pode até ganhar mais dinheiro do que ela ganhava e fazer menos do que ela fazia com menos dinheiro. Ela ganhava 2.000 e fazia muita coisa. Ela ganha 4 e faz menos do que ela fazia com 2.000. Né? O Obarameji fala disso, né? Então é comum as pessoas fazerem ebó de Obarameji, ter movimento, mas terem muita dificuldade. O Obarameji, para ser muito honesto com as pessoas que usam o Obarameji para ganhar dinheiro, é aquele negócio que sempre está no horizonte, mas nunca chega. Tá? A grande verdade é essa. A gente parece que cada vez está mais próximo, mas ao mesmo tempo está cada vez mais longe. Tá? Então, o Obarameji não fala do enriquecimento fácil, não fala de um fluxo perfeito de prosperidade, não fala de ganhos astronômicos, tudo pelo contrário. O Obarameji, se eu pudesse dar uma opinião para as pessoas, vigile ao máximo o seu pensamento para você não perder tempo e aproveitar as ideias ali, planos e movimentos que você vai ter para poder conseguir transformar isso em movimento, aproveitar o mínimo que seja dessa onda, né? Conseguir atuar de fato, agir de fato e não ficar só no mental, tá? Então o Obarameji é um Odu que as pessoas ficam fazendo ebó para riqueza e chama, na verdade, movimento, chama fluxo, mas o global que ela está chamando é a desordem mental, a ingerência, ela está chamando ali a dificuldade da realização. Então é muito comum as pessoas fazerem ebó Obarameji, ter movimento, mas não ter prosperidade a longo prazo. Tá? Não vai ter prosperidade a longo prazo, as coisas não se sustentam a longo prazo, e depois do curto prazo, aonde dá esse fluxo de movimento, que você vai sentir a dificuldade, não é facilidade, tá? Então por isso que a gente fala que tem que saber mexer com as coisas, não é estudar do Google, a gente tem que estudar de fontes sérias, fontes sinceras, né? E ter muita prática, ter muita experiência para poder entender aí que as coisas não são assim. Tá? O Obarameji então fala disso. Problema de justiça, demanda judicial ligada a coisas financeiras também, esqueci de falar. O orixá da prosperidade, da riqueza é Adê, e por ende Exu. Que a gente tem culto a Exu sempre. Então é Adê e Exu, e os Odus são outros, que não tem nada a ver com o Obarameji. Bom, espero que isso sirva de alguma forma, né, de ajuda, de esclarecimento, de informação. Meu verdadeiro Motumbá, meus sinceros votos aí
de um dia, noite, tarde, semana, mês maravilhoso para todos vocês. Tchau, tchau.